Em 1516, o Duque da Bavária decidiu que podia regular a composição da cerveja. Você está aproveitando suas férias na Alemanha, mais especificamente em Munique. É julho e o calor está de rachar. Você está almoçando em um restaurante perto da praça central da cidade. Você pede um joelho de porco com repolho e salada de batata. Enquanto aguarda o prato, toma uma cerveja para se refrescar. É a cerveja da casa, a Hofbräu München. O seu rótulo orgulhosamente declara: fabricada de acordo com a lei alemã de pureza. Mas que raios de lei é essa? Você se pergunta. Você pega o seu celular e começa a procurar mais sobre o assunto. E descobre que a Hofbräu München não está sozinha. Há várias outras marcas, não só da Alemanha, mas também de outros países, que estampam aquela observação em seus rótulos. Curioso, você busca mais informações sobre a lei. Essa é uma lei, na verdade uma legislação, promulgada há mais de 500 anos, em 1516, na Bavária. Um artigo dela dizia o seguinte: proclamamos e declaramos, pela autoridade de nossa província, que, daqui em diante, no Ducado da Bavária, no campo e nas cidades, os únicos ingredientes que podem ser usados para a fabricação da cerveja são água, cevada e lúpulo. Quem desrespeitar esta ordem será punido pelas autoridades, tendo seus barris confiscados. Havia ainda um outro artigo que regulava o preço da bebida e impunha multa para quem a vendesse mais caro. A velha coerção estatal. O que seria dos vassalos sem a benevolência e a sabedoria dos suzeranos para proteger a sua cervejinha, hein? Pois é, não é de hoje que os seis do gado procuram controlar todos os aspectos da vida do rebanho. Agora, por que essa legislação foi promulgada? Porque o Duque estava preocupado com a composição das cervejas? Vejamos. Havia alguns fabricantes que estavam usando trigo e centeio no lugar da cevada para fabricar cerveja. Além disso, cervejas vindas do norte da Alemanha continham aditivos que não eram cultivados na Bavária. Tudo bem, mas qual que é o problema disso? Você deve estar se perguntando. Nenhum, claro. Só que isso incomodou o Duque. A desculpa que ele usou para passar a legislação foi a de que o uso de trigo e centeio na cerveja estava encarecendo os pães. Na verdade, o que ele queria era criar uma reserva de mercado para seus aliados produtores de cevada e impor uma barreira de entrada para cervejas vindas do norte. Ou seja, protecionismo disfarçado de boas intenções. Alguns dizem que a legislação se manteve inalterada desde então, mas isso não é verdade. Ainda no século XVI, foram permitidos ingredientes como coentro e louro. O fermento foi incluso no século XIX com a descoberta do seu papel na fermentação. Em 1871, como uma condição para aceitar a unificação alemã, a Bavária exigiu que a legislação fosse adotada no país inteiro. Muitos ainda se orgulham dela. Em 2013, a Associação de Cervejarias Alemãs tentou fazer com que a Unesco declarasse a legislação Patrimônio Cultural da Humanidade. Felizmente não tiveram sucesso. Em 2016, no seu aniversário de 500 anos, muito se falou e escreveu sobre ela. Embora não seja válida em outros países, a influência dessa legislação se espalhou pelo resto do mundo, basicamente definindo a identidade da bebida. Um dos efeitos perversos da legislação foi o de diminuir a diversidade das cervejas. Antes de sua promulgação, não só havia outras fontes de amido que não a cevada, como a cerveja era saborizada e preservada com várias ervas, resinas, frutas e produtos animais. Os aditivos variavam bastante conforme a região. Independentemente da composição, essa mistura de ingredientes era chamada de Gruit. A produção do Gruit era bastante descentralizada, com cada família tendo a sua própria receita. Pois bem, a legislação bávara de pureza praticamente extinguiu a arte de se produzir o Gruit. Foi só nos anos 1990 que microcervejarias norte-americanas e europeias passaram a resgatar sua produção. Atualmente, existem várias cervejas que incluem o Gruit em sua composição. Além disso, a legislação bávara teve um outro efeito perverso, o de inspirar outras máfias estatais a criarem regulações semelhantes. Hoje, toda a indústria cervejeira, no mundo inteiro, sofre com uma série de regulações sobre sua composição e seu teor alcoólico. Tudo isso impede que cervejeiros tenham liberdade para inovar, afetando também os que gostam de apreciar a bebida.
E o que deveria ser feito? Simples: revogar toda e qualquer legislação sobre a produção da cerveja, incluindo os impostos que recaem sobre ela. Sem a coerção estatal, os produtores poderiam se aventurar livremente no mercado. A competição decorrente de um maior número de opções elevaria a qualidade das cervejas e a ausência de impostos às baratiaria. Que o Estado, enfim, deixe a nossa cervejinha em paz.